Salve investidora, salve investidores, aqui quem fala é o Mazola. Salve, salve rapaziada, Lucão. E hoje estamos com um convidado muito especial aqui, Fernando. E aí, Seja galera? bem-vindo, Fernando. Muito Seja obrigado, bem-vindo a mais um gente. episódio aí. Opa! Bora pra cima. Então, para começar, vamos começar a falar um pouquinho. Fala um pouquinho quantos anos você tem, como que você começou na área da música. Opa! Vamos lá. Olha, não parece, mas eu tenho 37 anos. O espelho me falou algo ao contrário, mas eu prefiro acreditar no espelho. Mas eu tenho 37 anos, galera. Muito prazerzão estar aqui, juntamente com meu primo e com meu brother aqui também. Os dois são meus amigões aqui. Amo vocês dois de paixão. E vou dizer o seguinte. Olha, se existe vícios bons na vida, um deles é a música. E, na verdade, eu comecei a me interessar por esse vício do bem desde criança, né? Então, comecei a ter contato com a música aos 7 anos de idade. Tive aula de musicalização com o meu mestre, o meu mentor, meu primeiro professor de violão, Gustavo Marcelo Kurlat, um cara incrível. Eu amo ele, sabe? Tem contato com ele até hoje? Tenho, Que legal. a gente se fala pelo Messenger. Vamos ver se a gente consegue marcar algum almoço juntos. Não, até convidar ele, se um dia tiver interesse de vir para aqui, vai ser muito legal. Claro! Porque, olha, ele é uma pessoa que faz parte da minha história até hoje. E, assim, quando eu escutei ele tocando violão, cara, pela primeira vez, eu falei o seguinte: um dia eu quero tocar violão que nem ele. O violão foi o primeiro instrumento que você tocou? Foi. Na verdade, o primeiro instrumento que eu tive contato foi o piano, mas não deu muito certo. Eu tinha 6 anos na época, a professora não era muito paciente, e eu mordi a professora. Puxa vida. Então não é nem questão do instrumento, você acha que é muito da didática, então? Cara, eu acho que é os dois. Porque quando eu tive contato com o violão pela primeira vez, eu gostei muito da sonoridade e gostei muito do meu professor tocando. Então foi uma simbiose. A questão da didática e o instrumento também. Então, as duas coisas eu diria que foram fundamentais. Dos 7 aos 8 anos eu tive aula de musicalização. A musicalização, na verdade, falando em termos muito gerais e muito básicos, nada mais é do que você ter contato com alguns instrumentos. Então você conhece a sonoridade deles, como que você pega ele, como que você tem esse contato com ele. Você vai também se familiarizar, ou seja, você vai conhecer o instrumento, sabe? Como você pode tocar ele, a sonoridade que ele tem, as sonoridades que você pode tirar dele, sabe? Então é um ambiente meio que para apresentar um pouquinho de tudo sobre o mundo musical, para depois aí você seguir algo mais específico. Boa, é isso aí, falou tudo. E aos 8 anos de idade, eu comecei a ter mais contato com o violão, e foi aí que eu comecei a estudar ele. Então, a primeira coisa que o meu professor, que o meu amigo, e que também é um paizão para mim, falou é o seguinte: você vai conhecer o violão, não com os teus olhos, mas com o teu corpo, com as tuas mãos. Essa frase me marcou muito. E tanto é que quando eu estou dando aula de qualquer instrumento para qualquer aluno meu, nas primeiras aulas eu sempre falo: conheça o instrumento não só pelo visual, mas pelo sensorial, ou seja, pelo teu corpo. Deixa que o teu corpo sinta o instrumento. Deixa que o teu corpo se conecte com o instrumento. E deixe que o instrumento se conecte com você. Massa isso. Então, minha pergunta seria no seguinte: Opa, vai lá. quais são os instrumentos hoje que você sabe e ensina, no caso? Os instrumentos que eu toco e que eu ensino seriam assim: violão, guitarra, contrabaixo, bateria, instrumentos de percussão. Também dou aula de noções de canto, individual, coral popular, dou aula de musicalização infanto-juvenil e terceira idade. E também dou aula de prática de conjunto, infanto-juvenil e terceira idade. Quando você dá aula para as pessoas, você está dando aula também para si mesmo. Eu costumo dizer que o professor é aquele cara que muitas vezes ele aprende muito mais do que ensina.
Porque quando você aprende, através do seu aprendizado, você também está ensinando. E vice-versa. Sabe? Isso para mim é uma coisa que eu acho muito bonito, muito verdadeiro quando a gente se depara com isso. Né? Então para mim, quando eu toco, eu falo com as pessoas. Quando você toca e quando você canta, ou os dois, ou um dos dois, você está se comunicando com as pessoas sem a necessidade de falar. Sabe? Falar não é a única maneira que você tem para se comunicar com as pessoas. Então, quando você toca ou canta ou faz os dois, você está falando com as pessoas que estão te ouvindo. Seja presencialmente, seja online. E uma coisa que eu também acho muito bacana é o seguinte, quando você escuta, você também está falando com a pessoa que está tocando ou cantando ou os dois. É uma transmissão de mensagem em massa. Aproveitar que você está falando das suas aulas, como que, se alguém tiver interesse aí de querer fazer aula com você, como que... Vocês podem falar comigo pelo Instagram, que é o @Geraci, Geraci, Fernando, e vocês podem mandar mensagens no meu direct. Boa. A gente vai deixar também o link lá para facilitar isso. Boa. E também pelo meu WhatsApp, né, que é o 11 9 7615 1569. Você acha que hoje as pessoas escolhem o gênero da música? Ou você acha que elas sentem a música? Porque hoje o que tá, vamos se dizer assim, um sucesso muito grande é o sertanejo, Sim. certo? Você acha que fica mais fácil para as pessoas acessarem esse gênero de música do que em se sentir a música? Porque é igual você falou, a música tem que ser sentida, né? Nós temos um mercado musical muito violento mesmo. E o que acontece? Hoje nós temos uma música chamada música autodigerível. É aquela música que você não precisa ouvir atentamente, sabe? É uma música que você tem mais acesso às melodias, né? Porque elas são fáceis e elas se repetem muito. A letra, né? O texto, o tema é praticamente o mesmo. Então você acha que criaram uma fórmula meio que nesse sentido? De certa forma, sim. É que eu acho muito complicado você falar de uma maneira tão decisiva. Mas eu diria que sim. Por exemplo, quando você vai numa balada, eu vou fazer uma revelação. Quando eu fui para Curitiba, há umas semanas atrás, eu vou para uma baladinha que eu sempre gosto de ir. Desde 2020, né? Anual, todo ano você vai, então, uma vez. Isso. E esse ano eu fui 2 vezes. Uma em janeiro e outra agora, praticamente, por conta da segunda edição de inverno, que começou no ano passado e que eu não pude ir. E aí, cara, eu vou pra uma baladinha chamada Santa Marta ali, que fica em um bairro chamado Batel, que é um dos bairros mais privilegiados, mais badalados de Curitiba. E é uma balada muito legal e que eu conheci algumas pessoas ali. Revelação. E, aproveitando que a gente tá nesse podcast lindo, maravilhoso, e eu até falei o tema naturalidade às cegas, ser o único cego do rolê é lindo, é maravilhoso, e não é por chamar atenção, apesar que chama, mas é porque é o seguinte, a galera pensa que uma pessoa cega na balada é aquele cara inerte, ou seja, ele fica parado, ele não faz nada. Erradíssimo. Um cara que vai pra balada, cegão de tudo, ele gosta de andar, senta lá na mesinha, pede seu drink, observa o movimento. Eu sou um cara que gosta muito de observar. Eu gosto muito de escutar as conversas, não pra bisbilhotar, mas sim pra conhecer as pessoas um pouco melhor. Mas já que a gente tá falando disso um pouquinho mais assim, como que você acha que as pessoas já te tratam diferentes por você ser deficiente visual numa balada? Porque eu imagino
que o preconceito, as pessoas não acham que um deficiente visual vai pra balada, por exemplo. Talvez muita gente nem tenha esse pensamento. Assim. Boa! Ou às vezes até um deficiente visual tenha medo, receio De ir, exatamente. Então, com a sua experiência aí, pra quem tá em casa ouvindo a gente, né? Então você sente isso, que tem um acolhimento, um distanciamento? Como você se sente frequentando essa balada? Olha, posso falar uma coisa de coração? As pessoas que eu conheci... Conheceu bem, né? Ai, nem te falo. As garotas que eu conheci, elas, assim, praticamente todas elas ficaram impressionadas de verem um cara cego, mas era um cara cego que estava enxergando, de uma certa forma, tudo através das sensações, né? Do ouvido, dos sentidos. Mas elas ficaram muito impressionadas pelo fato de um cara cego estar se sentindo tão à vontade assim na balada, sabe? De estar na pista, de estar dançando, de estar trocando olhares. E você foi sozinho, por exemplo, nesse caso específico? Você foi com alguns amigos já? Nas últimas vezes eu fui com um amigo meu, aí ele foi embora antes, e aí ele falou, você vai ficar? Olhei pra ele e falei assim, te encontro depois. A gente só se encontra amanhã. A noite é uma criança. Ui! E outra Falou coisa tudo. que você falou Diga. disso, então você falou que tem 37 anos, então já é um homem muito experiente. E o que você acha que te dá segurança pra você fazer isso, que às vezes falta para umas pessoas mais jovens, que, enfim, qual que foi seu processo de falar, não, eu posso frequentar qualquer ambiente, tal? Então, olha só. Vou pegar o exemplo da balada, mas só pra gente contextualizar. É assim. Lucão, a segurança, ou melhor dizendo, Lucões. Você? Isso. Boa, 2 L's. Eu acho que a segurança, galera, é uma coisa que vem com a vivência. Se hoje eu sou um cara assumidamente feliz, assumidamente que aprendeu a se amar dentro da sua deficiência, aprendeu a respeitar a sua deficiência, e vou falar uma palavra que talvez possa soar um pouco polêmico. Eu admiro a minha cegueira. Eu admiro pra caceta. Antes não. Antes eu odiei a minha cegueira com todas as minhas forças, na adolescência. Mas os amigos, a família, em primeiro lugar, os amigos, a música, as artes marciais e a meditação me ajudaram a entender que a minha cegueira, a minha deficiência é uma missão, não é um fardo. É uma missão para mim e eu faço questão de levar essa missão até o último dia de vida. Então, a segurança é uma coisa que vem com o tempo. E eu comecei a ter contato com os bares, com as baladinhas, quando eu comecei a tocar. Isso começou aos 16 anos de idade. Então a música foi um facilitador para ambientes. Então, boa, isso mesmo. Foi, e será? É um amor. E foi também a música que eu acabei me conhecendo na presença de pessoas. Porque uma coisa é você se conhecer sozinho, ou seja, sei lá, você numa praça sentado, você no teu quarto, você tocando sozinho. Mas quando você está diante de pessoas, a tua visão muda. E o teu entendimento sobre você muda muito. Sabe? Então, a segurança é uma coisa que vem com o tempo. A música me ajudou muito. Você já dá um conselho para algum deficiente visual que, enfim, adolescente, às vezes é meio inseguro, você teria alguma coisa que... que às vezes não aceita, né?
se questionando, Exatamente. né? Ainda mais Então, você que já passou por isso e Já. tal. Teria algum conselho que você daria? Antes de responder essa pergunta, eu também vou falar uma coisa que foi um divisor de águas da minha vida e que hoje eu entendo que eu precisei passar por isso para me valorizar mais. O preconceito. Aí, eu vou entrar numa fala agora que eu quero muito a ajuda de vocês dois. E da galera que tá nos assistindo também. com certeza. Ó, galera, é o seguinte, hein? Olha só. O preconceito me doeu muito. Mas me fez um bem uns anos depois. É estranho falar, né? Não, não é. Não é. Aquilo que não mata fortalece. O preconceito não me matou. Quase. Mas me doeu tanto que eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu não fosse aguentar. E foi aí que eu comecei a entender a minha deficiência e a odiá-la muito. Mas, com o passar dos anos, né, a família, os amigos, a música, artes marciais, a meditação, o autoconhecimento me ajudaram a amar a minha deficiência. Olha que esquisito. Não, não é esquisito, não. Nossa, Fernando, você ama ser cego? Sim. E não tô sendo hipócrita. Eu amo ser cego porque eu descobri que eu consigo enxergar na minha cegueira. E eu enxergo tudo à minha volta. Através do ouvido, através do nariz, a corrente de ar, a presença. Então hoje eu sou um cara que enxergo um mundo diferente. E o mundo me enxerga também de uma maneira diferente, o que é muito legal. E a balada é um exemplo muito vivo. Não é o único, mas é um exemplo vivo. Por exemplo, as pessoas que eu conheci na balada, né, elas ficaram impressionadas por ver um cara com tanta soltura se movimentando na pista, dançando. Eu tirei elas para dançar. Galera, é bom a gente se sentir bem. Mas para isso acontecer, aí respondendo a pergunta sobre o conselho, galera, não há fórmula de você aceitar a sua deficiência ou não. Tem gente que não aceita até hoje e eu também entendo. Porque é muito difícil você aceitar certas coisas na tua vida. E a deficiência, querendo ou não, é um fator muito forte, né? Seja qual deficiência for. Desde as mais leves até a mais intensa, né? Mas falando especificamente da deficiência visual, e até uma coisa interessante, porque é o seguinte, a pessoa que é deficiente visual é uma pessoa que enxerga um pouco. Uma pessoa cega é uma pessoa que não vê nada. Então tem essa diferença. Ah, tem essa diferenciação mesmo, entendi. Tem. Mas, galera, sinceramente, eu sou um cara que, sinceramente, se alguém falar, nossa, então você é cego, ou você é deficiente visual, podem falar das duas formas, mas é legal a gente frisar essa separação, né? Mas é o seguinte, não há uma fórmula mágica de aceitação. Mas existe uma coisa que eu aprendi. O tempo. Vá aprendendo a ver os pontos bons da deficiência visual. E um dos pontos bons é que a gente pode levar uma vida normal. Com algumas adaptações, obviamente, para algumas coisas que a gente vem a fazer, mas a gente pode ter uma vida assumidamente normal, galera. A gente pode morar sozinho. Eu morei sozinho em Taubaté. Eu dei aula durante 1 ano para 2 escolas, a Escola Monte Belo e a Escola Simone dos Santos. Vamos falar um pouco sobre esse processo, então. Então você falou que morou sozinho em Taubaté e era professor, então era escola pública, particular? Como que é? Escola municipal. Municipal. As duas. E você dava aula do que lá? Eu dava aula de música, mas então, eu dava aula de canto, eu dava aula de percussão. Era extracurricular? Era fora do tempo? Não, é o seguinte,
As aulas de música fazem parte até hoje do programa do integral. Os alunos tinham aula na sua sala regular e depois eles iam participar das atividades do integral. Então você tinha música, dança, lutas, esporte, informática, estudos, artes visuais, você tinha teatro, sabe? Então isso já fazia parte assim, do programa das escolas municipais. A diferença é que você não tinha prova e tal, né? Você não tinha avaliação. Como você descobriu que queria ser professor? Como chegou a esse ponto? Assim, você falou, meu, é isso, eu quero ensinar aos outros, eu quero passar essa vivência para os outros. Como que foi esse processo? Então, vamos dar outra revelação do Grammy de 2023. Galerinha, é o seguinte. Quando eu tava no começo da minha adolescência, eu queria ser tudo. Menos professor de música, músico. Eu queria ser advogado, médico, policial. Mesmo tocando desde os 7 anos que você falou que tocava. Você Exato. chegou na adolescência, você meio que perdeu um pouco o contato com a música? Não, eu nunca perdi. Na verdade, olha, Lucão, se teve uma coisa que não me deixou, foi a música. A música nunca largou de mim, e eu nunca larguei dela. Mas eu quero contar uma coisa pra vocês aqui, e pra galera do podcast também, por favor. Quero contar uma coisa. Teve um momento da minha vida que eu queria, sim, largar a música. Eu tinha 13 anos na época, e eu tava aprendendo uma técnica no violão chamada pestana. Que é você colocar... É você apertar todas as cordas com o seu dedo indicador. Mas eu também era meio vagabundo, vamos falar a verdade também. Podcast também é veracidade nos fatos. Então, eu também não curtia muito estudar, falando logo assim. E aí eu falei, cara, eu não gostei da pestana, não quero saber, cacetada do baú, dane-se tudo. E eu vou falar pro Gustavo que eu vou desistir. Isso era o mesmo professor desde os seus 7 anos? Galera, o Gustavo, o meu pai, meu mestre, meu mentor, meu amigo, meu brother, meu tudo, ele foi o meu mestre dos 7 anos até os 18 anos de idade. Caraca. Nossa. E galera, ele não foi o único professor, não. E eu não vou sair daqui sem falar sobre todos eles, porque todos eles foram e são responsáveis por eu ser esse professor e esse músico de minha tigela. Então, um belo dia... detalhe, eu tive aula em casa com o Gustavo dos 7 até os 12 anos. E depois eu comecei a ter aula no ateliê, que era uma das unidades da Escola Viva, que é uma escola que fica na Vila Olímpia e tal. E lá eu também, aos 12 anos, eu também comecei a fazer bateria. Mas peraí que já vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa. Com 13 anos de idade, então, eu cheguei numa das salas lá do ateliê. Aí o mestre chegou. E antes dele chegar, eu falei, eu vou desistir. Tchau. E eu tava pensando, putz, como que eu vou falar isso pra minha avó, né? Porque eu acho que ela não ia aceitar muito bem. Né? Porque... A família sempre incentivou a música? Sempre. Sempre, sempre, sempre. E isso também inclui todos vocês também. Você não vai ficar falando dessa. E o Lucas, mesmo a gente não tendo se conhecido na época, mas ele também incentivava através da batida do coração. Certo, Lucas? Com certeza, sempre. Certo, Lucão? Ou melhor, Lucões, né? Aí eu falei, mano, eu vou desistir, já foi, já deu. Ai, que cacetada do baú, não quero mais. Aí o mestre chegou, a aula foi, e eu nunca falei pra ele isso. Você não falou pra ele que você queria desistir? Nem naquela aula e nem em nenhuma que nós tivemos. Você nunca chegou a ter essa conversa com ele, então? Nunca. Revelação, Nunca. Galerinha, é o seguinte, hein? Mas, fiquem vocês sabendo que não foi a primeira vez que eu quis desistir, não.
Pera aí que já vamos chegar na segunda vez. Só aproveitar então a Diga lá. desistência, você acha que nesse ramo da música, ou até em qualquer lugar, assim, a desistência é algo que a gente tem que aprender a conviver, é algo que sempre vai ter com a gente, essa vontade de desistir? Depende muito. Mas eu acredito que sim. Às vezes você pode não falar, mas às vezes bate aquela vontade. E aí eu vou falar o porquê. Galera, agora falando sério, eu vou tentar não fazer piada, mas eu vou fazer uma cara séria. Não, acho que não deu certo. Mas galerinha, música é dedicação. Eu agradeço muito a Deus por não ter desistido em nenhuma das vezes que eu pensei que eu fosse fazer isso. Foi nas outras aulas também, com outros professores também, que também são meus amigos, sabe, são pessoas que eu amo de paixão. Na faculdade, eu também achei que eu fosse desistir. Queria cair fora de qualquer jeito, não caí. Isso para mim foi muito bom, porque quando eu me formei em licenciatura, olha, assim, foi uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida. Nem é tanto pelo diploma, tá? Não tô menosprezando, beleza? O diploma, ele tem a sua importância, sim, mas em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, eu venci as adversidades, os desafios. Mas, galerinha, quando eu tava na faculdade, não foram só dificuldades, não. A gente também tem que ser justo. Eu tive muita ajuda, fiz amigos muito, muito queridos lá, muitos professores maravilhosos que eu os amo de paixão. Quantos anos você começou a faculdade? 21. 21. E me formei aos 23 anos, completando quase 24. Qual que era, desculpa, a faculdade? FPA, Faculdade Paulista de Arte. Eu fiz licenciatura em música. E eu fiz parte da última turma da grade antiga, porque em 2010 eles colocaram em vigor a grade nova, que em vez de 3 anos eram 4 anos, você tinha algumas matérias a mais, e diferente da grade antiga, você tinha que fazer TCC. Na grade antiga não precisava, você tinha que mostrar o seu estágio e as horas complementares. Que, se não me engano, eu não sei se eram 200 ou 400 horas. E só, um ponto, você falou que fez faculdade com 21. Uhum. Antes desses 21, você já tinha certeza, então, que era música. Naquele ponto que você entrou na faculdade, você já tinha a ciência 100% que era a música que você ia vivenciar. Outra revelação. Que é até a questão do professor, Boa. né, que o Lucas comentou. Exatamente. Isso. Outra revelação, galerinha. Olha só. Com 15 anos, numa festa de uma grande amiga minha, a Paula Montes. Paula, saudades de você, pra cacetada do baú. Você foi uma pessoa que me inspirou muito. E, galera, a Paula e eu, a gente fazia prática de conjunto juntos. O que é prática de conjunto? Só pra gente contextualizar, é uma aula que você aprende a tocar em grupo. É como se fosse, galera, uma aula de banda. Na verdade, é uma aula de banda. Você aprende a tocar em grupo, a se escutar e a escutar o outro. Então, basicamente é isso. E nas práticas de conjunto que eu participei no ateliê, né, da Escola Viva, gente, eu fiz amigos lá. E, um abração, galera, para todos vocês do tempo que a gente tocava junto, hein? Saudades, galera, saudades mil. Então, e a Paula deu uma festa, acho que era de 15 anos, se eu não me engano. E aí eu fui convidado para ir na festa dela, e na festa dela eu conheci os meus primeiros 2 alunos. Putz, Eles que chegaram até você que se divulgou, como que foi esse... E você com 15 anos também. Com 15. Certo. Aí, olha que coisa louca. Eu não me divulguei. Eu cheguei numa boa lá e a gente tava conversando. Eles chegaram em mim. E alguém falou de mim. Pergunta, quem? Não sei. Não faço ideia.
Mas até esse ponto, então, você já era um amigo... Por exemplo, então não tem um amigo do violão, teoricamente, colocar Certo. assim, né? Que toda festa vai, toca um violão pra galera. Você já era meio que esse cara, assim? Então, galera, olha só que esquisito. Eu fui na festa da Paula, que foi uma festa maravilhosa, cheia de gente muito legal, muito bonita, tanto por dentro quanto por fora, e por dentro é o essencial. Eu tava sem nada, galera, tava sem o violão, mas aí eu comecei a conversar com a galera, mas não, sabe, assim, falando sobre muitas coisas, né, música, filme, tudo, mas aí chegaram em mim. A gente tá falando da época de quê? 90? Ou já era 2000? 2001, 2001. 15 anos, nasci em 85, 15 anos, galera, é uma fase muito linda da vida da gente. E aí, só pra contextualizar também, naquele tempo eu tava me dando conta da minha deficiência e eu não aceitava isso. E eu também comecei a entender que eu era um cara adotado. E na cabeça de um cara que já tava pensando mil coisas, o que eu pensei? Porra, minha mãe me colocou pra adoção e ela não me queria mais, ela não gosta mais de mim. Veja como a gente se deixa, muitas vezes, cegar por uma avalanche de sentimentos tumultuados, eu diria. Eu passei por uma fase um pouco revoltante da minha vida, mas foi uma fase que me fez crescer muito. Então, com 15 anos, eu tava numa fase muito dividida da minha vida. Eu era feliz, mas em alguns momentos eu não era por conta que eu me lembrava que a minha deficiência me limitava muito. Aí, o que aconteceu? Tive momentos de calma. Eu era muito agitado na época, hoje eu sou um cara muito calmo até demais. Não sei se é um defeito ou não, mas eu sou um cara que vejo a vida de uma maneira muito diferente. E através da calma, eu consigo entender as mudanças que a vida nos causa, né, ao longo do tempo. Aí, eu tava na festa e chegaram pra mim duas pessoas que eu amo de paixão, o Gabriel Oliveira e o Benny Fremenberg, os dois. Galera, vocês foram inspirações pra mim e são até hoje, hein? Saudades de vocês e vamos fazer aquele som, hein? Ó, já tô intimando aqui no podcast. Ó, Estúdio Maderritz, Vamos fazer aqui já, vamos fazer um som. E é o seguinte, galera, vamos fazer aquele som às cegas. Ninguém vê nada, mas todo mundo vê tudo. E é o seguinte, vamos sentir a música. E ó, dar aula pra vocês foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então esses foram os seus 2 primeiros alunos. Foram. Que legal. De violão. E eu também dei um pouco de batera também pra eles, mas o violão foi o que aconteceu. E, cara, eu dei a primeira aula pros dois. E não é que eu curti? Falei, meu, será? Ah, e detalhe, o meu conhecimento era muito pouco, era muito vago. E o Gustavo falou pra mim, falou assim, Fernando, eu acho legal você dar aula, mas tenha ciência de uma coisa. O seu conhecimento é muito vago, você não tem uma didática, sabe? Você não tem experiência ainda. Isso o seu professor te falando. Sim. Eu falei, mestre, eu sei e você tem toda a razão. Mas eu quero tentar, mestre. E eu tenho certeza que a didática e a vivência vão aparecer e vão se manifestar com o tempo. E vão se consolidar com o tempo. Aí ele falou, Fernando, eu super te apoio. Mas eu queria te falar isso para você ter ciência, tá? Eu não tô te desencorajando, não, jamais. Você é um cara muito capaz, mas você precisa saber também saiba que tem a questão do outro lado. Eu falei, com certeza, mestre. E é muito importante você me falar isso, sim. Sabe? Mas eu tenho ciência, sim, e eu tô preparado. E vamos ver o que acontece. Então, daí dos seus 2 primeiros alunos até os seus 21, que foi quando você entrou na faculdade, você pegou vários alunos Sim. e tal, que
transformou nesse processo de você se imaginar como professor? Muito. Na verdade, eu acho que a escolha e a vontade de me tornar professor veio muito mais rápido do que eu imaginei, sabe? E só para fazer um complemento da fala, ser músico também, porque isso também estava no pacote. Eu não me imaginava e eu não queria ser nem professor e nem músico. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo praticamente. Então, a vontade, o desejo e, galera, o amor que eu tenho em dar aula e tocar aconteceram ao mesmo tempo. Então, e tanto é que quando eu falo isso, eu me emociono muito, porque foi um caminho que, na verdade, eu não escolhi. Ele veio até mim. Eu costumo dizer que a música me escolheu. E eu escolhi a música, mas eu acho que, em primeiro lugar, a música foi que me escolheu. Sem eu pedir, sem eu traçar uma meta, um percurso, sabe? Eu acho muito bonita a sua história. E até, tipo, aproveitar esse gancho que eu imagino que tá todo mundo meio que emocionado. O que você diria pro Nando de 15 anos? Porque você acabou de contar um Nando de 15 anos numa festa, ao qual ele tinha muito receio de muitas coisas, muitos questionamentos, e hoje o de 37 que foi na balada e tá totalmente certeza de quem ele se entende mais como pessoa. Se conheceu, Se né? conheceu, exatamente. Então, sei lá, o que você diria pra ele e tal? Eu diria pro Nando de 15 anos, eu diria o seguinte, Nando de 15 anos, obrigado. Obrigado por você também ter passado por essa fase de desmembramento de situações, de história da vida dele, da nossa vida, né? Desmembramento de questões, influências, sabe? Eu só tenho que agradecer, Nando. E sabe o que me ajudou muito também? A entender quem eu sou e me amar. E amar a minha deficiência. Eu sei que é meio louco, né? Mas eu falo mesmo, gente. Eu amo a minha deficiência e eu admiro ela do fundo do meu coração. Por quê? Porque eu acho que eu nunca enxerguei tanto quanto nos últimos anos. Principalmente quando eu comecei a me entender como gente, como indivíduo, como parte de uma missão. E para todos os meus alunos hoje, todos que estão comigo, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês. E eu amo cada um de vocês. E para mim, antes de vocês serem meus alunos, vocês são meus amigos. Vocês também fazem parte da minha família, da minha história, da minha vida. Para os meus afiliados, galera, revelação. O que Deus não me deu em filho, me deu em afiliados, ó. Tem mais afiliados que um coelho. Meus afiliados, sei que o tio Nando tá trabalhando muito aí, mas quando a gente se encontrar, quero dar um abraço em cada um de vocês e quero dizer aqui, para todo mundo, pro podcast inteiro. Galera, amo vocês demais. E a história da minha vida, que passou por muita coisa e vai passar por muito mais, porque a história não termina na balada, não. A história não vai terminar. E nem mesmo depois que eu me for, a história do Nando, se Deus quiser, ela não vai acabar. Tem um legado. Ela vai Por exemplo, ficar esse podcast rodando. tomara que fique pra sempre aí, pra alguém, né? Exatamente. Opa! Para os seus afilhados no Exato. futuro, né? Quem sabe? E não, cara, isso é maravilhoso, sabe? Você, né? Você tá nessa vibe maravilhosa de você poder falar sobre você e sabe, o que é desafiador é você falar sobre você mesmo e principalmente nas partes não tão legais assim, sabe? Porque você precisa processar isso com o tempo, né? Não, e falar até uma Assimilar, coisa, né?
Acho que foi sábado passado que tava na sua casa, né? Quem não sabe, a gente é primo. Opa! Missão! E eu fiquei muito feliz, tipo, de ouvir ele falando assim, mano, eu estou no meu auge, tá ligado? Então eu acho muito bonito, tá ligado? Então é isso, às vezes a gente se cobra tanto de se ver no hoje e falar, mano, será que eu não tô bem? Por que eu não tô tão bem? Na verdade, a gente se cobra muito pelo amanhã, Exato. entendeu? Já Boa. pensando no amanhã, esquece de viver o presente, Exatamente, entendeu? exatamente. E também, uma coisa que o Fernando falou, é aquilo, a gente também tem que aprender a agradecer o passado, entendeu? Porque o passado é muito importante para tornar quem a gente é hoje, entendeu? Exato. E o futuro é uma incógnita, então vamos viver o hoje, entendeu? Vamos aproveitar o hoje, agradecer o passado e o que tem hoje, entendeu? E o futuro é consequência, meu. Lógico que a gente tem objetivos e tudo, né? Mas... Exatamente. E falando sobre isso também, é o seguinte, quando eu comecei a entender que dar aula era uma coisa que já estava no meu DNA há muito tempo, e a tocar também, né? Eu abracei. Eu tentei lutar contra isso um pouco, não vou mentir, né? Porque eu achava que não era o caminho. Mas eu abracei. Abracei com todo o meu coração, sabe? E eu quero deixar um abraço aqui para todos os meus mestres. Meus queridos, o Fernandão é um cara que só tem a agradecer a todas as pessoas E como que foi isso, que né? passaram pela vida Tipo, dele. Diga lá. você já tava. Até então você já tinha na aula de violão. Uhum. E aí você falou que você ingressou na bateria. Isso. O porquê que você foi na bateria, foi curiosidade, porque eu mesmo, tipo, por ser seu primo, eu sempre tive mais como baterista, porque eu sempre tive mais na bateria do que no violão. Então, como foi também esse seu caminho pra bateria? E se é possível também você falar, ah, eu gosto mais desse ou mais daquele, ou não, tipo, não tem como separar assim, são coisas diferentes. Vamos lá. Então, a bateria foi um misto de curiosidade e vontade. A primeira vez que eu tive contato com a bateria e eu não sabia como que a bateria era, eu sabia o nome do instrumento, mas eu nunca tinha tocado numa, nunca tinha visto uma. Foi no Colégio Padre Chico, numa escola de deficientes visuais, que eu estudei dos 5 anos até o fim dos meus 10 anos. Anualmente tinha uma festa em que os alunos eles tocavam, né? Tinha uma banda dos alunos mais velhos que eles tocavam. E, cara, eu achava muito maravilhoso ouvir essas sonoridades, né, dos instrumentos. Mas teve um instrumento que me chamou a atenção. A batera. E não, eu nunca tinha tocado numa batera. Sabe, eu nunca tinha assim, eu nunca tinha sentido, nunca tinha colocado a mão numa bateria. E em 1995, com 9 anos de idade, a galera tava tocando, né? A gente tava na festa e aí a galera da banda fez uma pausa. Como que não quer nada? Fui andando um pouquinho. Aí eu senti um banquinho. E aí na frente tinha as peças da bateria. Galera, quando eu sentei na bateria, eu não sabia o que era, hein? Assim, depois me falaram, olha, você tava passando a mão na bateria lá. Eu falei, é? Falei pra eles o seguinte, galera, eu quero me tornar um baterista. Porque eu achei muito massa ouvir o cara tocando. Uma curiosidade que veio aqui, tipo, você não falou muito sobre... E seu gosto musical até esse momento aí que você tava aprendendo a bateria? Você ouvia música em casa? Sua família era uma família musical? Sim, olha, eu tive contato com a música italiana e com a música MPB desde os meus 5 anos de idade. Na época, a gente morava na Granja Viana, né? E tinha uma sala de música no andar de baixo da casa.
Eu caí daquela escada acho que umas 3 vezes. Nunca vou esquecer. E nunca quebrei nada, cara. Olha só que coisa interessante. Mas foi louco. Todas as tardes eu ia pra sala de música, tinha uma vitrola, e a nona e a minha mãe, elas colocavam sempre algum disco, ou alguns discos assim pra eu escutar. E foi aí que eu tive contato com a música italiana e com a música MPB também. Tinha um disco que tinha músicas variadas, tipo, tinha música de um disco de Vinícius de Moraes, muito legal, muito bonito, chamado Arca de Noé. Tinha outras músicas também. E aí eu comecei a ter contato com a música italiana e com a música, com a nossa música popular brasileira, né? E naquele tempo, quando eu tive contato com a bateria, né, assim, quando eu comecei a escutar, né, a bateria sendo tocada, eu já conhecia algumas coisas também por intermédio do Gustavo, né? Ele tocava Caetano Veloso pra mim, ele tocava Gilberto Gil, Chico Buarque. Então, eu já... Só que assim, eu tava conhecendo muita coisa. Eu tava ouvindo muita coisa na época também. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que trabalhava no apartamento que era da minha mãe, né? E ela escutava pagode e sertanejo. Então, assim, mais uma influência também pra mim. Então, sabe, era pagode. Então você tinha o quê? Você tinha Raça Negra, Eliana de Lima, a Alcione. Sabe quando você não se dá conta, né? Mas você escuta e você acha legal, mesmo sem saber do que se trata. Mas nessa época, como que você sabia lançamentos novos? Porque hoje em dia tem uma mídia gigantesca, né? Todo lugar, sei lá, no celular você vai no Instagram, tem gente divulgando música. Rádio. Na rádio que você conhecia as músicas novas, Isso. era aquele canal, então. Isso. Boa. Então, sabe, então você tem muitas coisas hoje. Mas naquele tempo, a TV e o rádio eram muito fortes. Então, assim, eu tava escutando muita coisa. Mas claramente que eu não tinha ideia do que era, mas eu gostava muito. Eu fui ter essa ideia mais esclarecedora, com nome, sobrenome, no início da minha adolescência, né, dos meus 11, 12 anos. Aí eu comecei a entender aquilo que eu estava ouvindo, né? O Gustavo, ele foi um cara, né, assim, que sempre tocava coisas, sabe, muita coisa, e o meu ouvir musical também estava começando a tomar um corpo de identidade, saber o que você está ouvindo, né, mesmo sendo ainda muito, muito cru, mas eu tinha uma ideia do que estava rolando e tal. E Lucão, ou melhor, Lucões, é o seguinte... Vai pegar, hein? Vai pegar. É muito difícil eu falar o que eu gosto, porque os instrumentos que eu tive contato e que eu tenho contato até hoje, todos eles, cara, são instrumentos que eu amo de paixão. E quando eu toco cada um deles, eu me conecto e eu viajo muito. Viajo no bom sentido, né? Ou seja, eu me teletransporto. Eu saio daqui, né? Dessa bola gigante chamada Terra e, cara, eu vou para dimensões aonde só o sentimento, o coração e a vibe conseguem te levar, né? Mas quando eu toco batera, e o Luca é testemunha, você que foi nas apresentações do jazz, do funk americano e da MPB, agora eu quero te fazer uma pergunta. Bora, manda ver. Por favor, fale aí pra toda a galera do podcast e pro Lucão 2 também. Lucão. Lucões.
Lucões, mas agora essa pergunta vai ser pra você. Diretamente. Lucão One. O que, assim, quando você ouviu a música sendo tocada pela galera do funk, do jazz, da MPB, e quando você me viu tocando batera, o que você sentiu? Quais as sensações? Eu acho que, ó, quando se fala Vai de lá. música, por exemplo, do meu lado pessoal, quando se fala música, a minha referência musical na família é você. Então, tipo, não tem como fugir disso. Então, tipo assim, lógico que toda vez que eu te vejo apresentando, alguma coisa do tipo, pra mim, vem uma emoção, um orgulho e tal, porque hoje em dia eu posso falar que eu tenho uma família musical, porque meus pais estão na capoeira, a capoeira é super musical, Nossa, eles participam demais. de grupos de samba, minha mãe do maracatu, eu tenho um estúdio de música. Então, hoje em dia, minha família em geral é musical, mas quando eu era criança, a única pessoa que era musical mesmo era você, que sempre tinha instrumentos, sempre via tocando, sempre via com amigos fazendo essa movimentação musical. Então, eu te vendo apresentando, pra mim é isso, é o lado muito emocional, é muito orgulhoso. E foi o que eu te falei, nessa última apresentação que eu vi, qual que é o nome do instituto, pra gente deixar lá pro pessoal? Instituto Souza Lima, né? É o Conservatório e Faculdade de Música Souza Lima. Souza Lima. Boa. Então, contextualizar, né? Eu fui ver o Fernando lá fazer uma apresentação. Era de jazz, né? Jazz, funk. Jazz, funk americano, e você também agora foi na apresentação da prática de MPB. Isso, é de MPB, né? Exatamente. Boa. E o que eu achei muito legal do Nando é que ele consegue mistar o lado cômico com o lado de cantar, sabe? Então ele cantando uma música, no meio da música ele tinha falas cômicas que encaixavam certinho no andamento da música, sabe? Então, tipo, leva pra outro lugar, assim. Então, tipo, eu falei pra ele, pra mim a apresentação dele foi uma das melhores, não que as outras não sejam boa, mas por conta disso, que ele consegue trazer um lado cômico com a música e com o improviso. Então, tipo assim, né, é muito bonito mesmo, assim. E pra mim é só a sensação de orgulho, emoção mesmo de te ver lá. E é o que eu falo, ajuda até do pessoal, compartilha muito, gente, porque pra mim, esse cara aqui era pra mim ser referência do Brasil, assim, muitas pessoas conhecerem, porque é isso, é uma pessoa de representatividade, de puro conhecimento, sabe? É uma pessoa incrível mesmo, assim. Então, estejam pesquisando aí. Exatamente, o curtam perfil lá, dele. entra lá no Opa. Instagram dele, divulga muito. Dê uma olhadinha nas aulas isso. também, quem quiser se aprofundar mais, né? Então, E, galera, também eu tenho o canal do YouTube lá, que é o Nando MPB. E lá eu tô tocando, estou tocando batera, estou tocando violão, estou tocando guitarra semiacústica, eu tô cantando também. E claro que tudo que a gente faz com amor, com sentimento, a gente se sente em casa. Então... Mas tá meio parado esse canal, né, Nando? A gente tem Tá. que ter uns conteúdos novos Não, aí. olha... E aí, galera, é isso, ó. Pega o Nando e enche o saco dele, porque eu convido ele pra fazer vídeo e ele não enrola. Então, enche mas o é saco verdade, dele, gente. enche muito o saco dele pra gente começar a gravar Não, e e alimentar até- mais esse canal dele aí. E até assim, galera, o que acontece? Eu nunca fiquei tão feliz de estar trabalhando tanto quanto nos últimos anos. Só fazendo um pequeno adendo, né? A pandemia foi um período em que eu tive que me reinventar, claro que não só eu, todo mundo, né, praticamente. Tive que aprender a dar aula online e eu quero citar aqui o nome de 2 brothers meus que, foram responsáveis, sabe, por eu hoje ter alunos online. E eu conheci os 2 na primeira vez que eu fui para Curitiba, na oficina inclusiva de prática de conjunto. Eles são deficientes visuais também? O Wagner e o Pedro tem baixa visão. Aí, gente, certo. Convite, vamos fazer. Com certeza. Todo mundo que não tá citando aí Ó, na musical. quiser vir, Convida pode eles vir. já, Nandão. Galera, intimação do convite. Quando vocês vierem pra Sampa, a gente vai gravar um som aqui no estúdio aqui, Mother Hits, e vamos fazer muito barulho. Os vizinhos que me perdoam. Mas eu não tô nem aí. Até as porque- 10 tava... Cara, Tá valendo. a felicidade, ela tem que ser compartilhada, velho. E tem uma frase que o Mano Brown falou um dia e que ele pegou do livro do Malcolm X, da autobiografia dele. A revolução está nas pequenas coisas. Mano Brown, a gente nunca se viu, mas eu quero falar uma coisa junto com a tua frase.
A felicidade está nas pequenas coisas. Eu já convido o Brau também. E aí, Mano Brau? Quiser gravar um som. A gente nunca se viu, não, mas... Só de vir aqui, não precisa nem gravar nada. Só tirar uma fotinha. Ô! E aí, Mano Brau, é o seguinte, hein? Por favor, conto com a tua presença. A gente nunca se viu, brother, mas falaram que você é um cara de presença. Ou até em contraponto, o Mano Brau tem um podcast, então ia ser muito legal, Mano Brau, você chamar o Fernando aqui. Oh, tá aí ser sim, hein? Muito bom, mano, indico muito, assim. Ó, faço questão assim de participar. E já quero mandar um super abraço aí pro Mano Brau, pro Ice Blue, o Ed Rock e o KLJ. Eles foram a minha referência de rap. Ó, revelação do ano, hein? O primeiro grupo de rap que eu escutei com 12 anos de idade, em 1998, foi uma fita que um brother meu, o Anderson Ortega, um amigão, e ele me deu um presente. Em 1998, ele me deu uma fita dos Racionais do álbum Sobrevivendo no Inferno, que pra mim é um dos álbuns mais antológicos da carreira deles. Cara, ele me deu a fita, cheguei em casa, fui pro quarto, peguei o gravador, coloquei a fita, mano, escutei a primeira música, falei, porra, mas quem são esses caras, né? Animal. Não contei pra minha avó por uns bons tempos. Só aproveitar disso, eu não tenho certeza, mas eu lembrei de uma memória aqui. Você que me deu o CD do Bonde do Tigrão? Fui eu. Puta que pariu. Que louco. Essa Você é lembra de como você conseguiu esse CD? Você lembra disso? Porque eu acho que foi o meu primeiro CD de funk. Lembro. Posso contar a história? Lógico. Ano 2001. Tinha um supermercado, que era o supermercado Sé, não sei se existe até hoje. Eles estavam com pessoas que trabalhavam lá para ajudar o deficiente visual a fazer compra. Eles disponibilizaram algumas pessoas que trabalhavam, né, como estoquista, né, e tal, para ajudar a galera cega que estava fazendo compra. Eu curti, falei, quer saber? Vou lá dar um pulinho. Cheguei lá, aí eu descobri que tinha uma parte de CD lá no supermercado, cara, muito louco. Aí eu falei, posso dar uma olhadinha lá? Ele falou, pode, vem cá. Olha, nós temos aqui, deixa eu ver, Tiazinha, Bonde do Tigrão. Eu, opa! Mas já conhecia? Você já tinha noção do que era ou foi mais por interesse de conhecer? Eu conhecia um pouco pela TV, né? Então eles já eram estourados já. Já. Acho que o primeiro disco deles acho que foi em 2000. Caramba. É que vem com aquela época do Furacão 2000, isso, se eu não me engano. Exato. Boa. Isso. Aí... Aí eu falei pra ela, eu falei, quanto que tá custando o CD? Ela... R$9,99. Aí eu cheguei pra ela assim e falei, pode levar. Depois ela me falou uma coisa, ela falou assim, olha, eu nunca pensei que eu fosse ajudar um cara que fosse comprar o CD do Bonde do Tigrão. Eu falei, então somos dois. Mas olha, André, eu acho que louco, né? A gente falou bastante sobre Boa. essa parte de como você chegou na faculdade, de Boa. como você se ingressou como professor. Uhum. A gente falou também um pouco desse seu processo de professor e, tipo, e você como músico? Você tem algum projeto como músico? Como que tá sua carreira musical como músico? A minha carreira musical, eu falo o seguinte, hoje eu tô tocando, né? Tô fazendo um som. Jefinho e Thiago, donos do barzinho que eu toco, quero agradecer a vocês
por vocês me permitirem fazer esse som aí, né? Som com vocês, som com todos os nossos amigos, né, que frequentam É de patrocínio o já pra eles boteco. aí, E é o seguinte, Com certeza. quero agradecer muito a vocês e a todas as pessoas que vão lá no barzinho, né, que o pessoal gosta do som, né, que o pessoal curte o som também. E é o seguinte... Pode passar o endereço? Às vezes alguém Pode. quer te ver, algum dia fixo, como que é? Galerinha, é o seguinte, o bar se chama Bar do Gerson, fica na rua Cancioneiro de Évora 226, Santo Amaro ou Chácara Santo Antônio, né? Depende muito de como vocês vão achar, tá? Mas as duas maneiras estão corretas. Eu costumo fazer um sonzinho lá na sexta-noite, sábado, a partir mais ou menos das 7 horas, mais ou menos assim. No sábado, a partir das 2 horas, não é muito certo, porque depende muito como que o bar está. Mas a partir das 14 horas, 14h30, vamos ter um sonzinho lá. E eles também fazem uma feijoada que é do Peru. É muito Aí, bom. Vou esperar o convite pra começar a feijuca aí também. Então, exatamente. E a caipirinha também é do balacobaco. É muito bom. E no domingo eu também toco à tarde, a partir das 15 horas, mais ou menos. E se alguém quiser te convidar pra tocar Ou alguma te coisa, contratar. isso. Exatamente. Galerinha, eu também tô tocando em festas. Só nesse ano eu toquei em 4 festas aí. E eu fiquei muito feliz. E todas elas foram por indicação. Então, assim, quem me indicou, eu agradeço do fundo da minha alma. Não sei quem, tá? Eu sei que numa festa que eu fui tocar, foi indicação de um amigo meu. Mas nas outras eu não sei. Só sei que me indicaram e me procuraram. E você toca qualquer música que as pessoas pedirem? Galera. Músicas autorais, como que é isso? É cover? Galera, é cover, qualquer música que vocês pedirem. Eu tenho o meu repertório aqui, né? Que tem um pouco de tudo. Temos MPB, temos um pouco de rock, um pouco de forró, reggae, temos samba, temos pagode, né? Então nós temos essa variedade, mas, por favor, podem fazer pedidos musicais sim, e no barzinho a galera pede música também. E posso falar uma coisa do fundo do meu coração? Amo pedidos musicais, porque, gente, fica muito natural, sabe? Fica dinâmico, é uma coisa que eu amo de paixão. E através dos pedidos musicais a gente também tem esse contato, né, com as pessoas, sabe? Isso é muito, 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 muito legal. E, gente, se vocês tiverem alguma festa, seja casamento, aniversário, sei lá, festa de 15 anos, festa de 30, de 60, de 20, festa infantil, podem chamar, que felicidade. E músico para estúdio, por exemplo, se alguém precisa de um violonista, de um baterista que quer fazer uma produção. Então, assim. eu também sou músico de estúdio. E, Luca, muito bom você ter falado isso. Eu também sou músico de estúdio, então se precisarem de um músico para gravar violão, para tocar batera, para gravar guitarra, um contrabaixo, instrumento de percussão. E músicas também, tem músicas suas, como é que é? Galera, eu tô finalizando uma música minha, ainda falta alguns retoques, algumas coisinhas aqui. E o nome da música se chama Todos os Caminhos Levam a João Gilberto. E eu tô... eu já ouvi na exclusiva, eu já ouvi. Bem coisa me devendo, quero ouvir também. Por isso que eu falo, Lucões. E assim, é uma música que ainda tá passando por algumas coisinhas ainda, tá? Ela não tá pronta, mas só tá faltando alguns retoquezinhos. E uma coisa que eu acho muito legal é que é o seguinte... Se alguma cantora, ou se algum instrumentista, ou se alguma banda precisarem de um músico, eu também estou à disposição. Seja para gravar em estúdio, ou seja para tocar em algum lugar. Seja no barzinho, seja numa festa, enfim. Beleza? Então podem contar comigo também. Fala novamente então, Fernando, os meios de contato do pessoal acessar com você. Então, galera, meios de contato. Vamos lá, vamos começar pelo Instagram. @Geraci, Geraci,
Fernando. E lá vocês podem me mandar mensagem pelo direct. E também lá tem o canal do YouTube, né? Tem o link do canal do YouTube, do meu canal. Então vocês também podem ter acesso aos meus vídeos, né? Até para vocês me conhecerem tocando e também cantando, que só Deus na causa. Não, canta muito, é modesto, ele é muito modesto. Gente. Outra rede social para me encontrarem. WhatsApp 11 9 7615 1569. Então vocês também podem me encontrar por lá. O Facebook também. Opa, esqueci. O Facebook também. Para vocês me acharem lá, é pelo e-mail fernando.geraci, Geraci, @terra.com.br. Boa. Beleza? Então agora vamos pro quadro mais amado do Brasil. Vamos lá. Bate e volta. Bate e volta com vocês, galera. Vamos dar uma explicadinha aqui pro Fernando, como que funciona, com certeza. certo? E até para vocês de casa, né? Que é um quadro então. novo, para você estar entendendo. Fernando, Diga lá. o nosso quadro Bate e Volta, a gente vai fazer uma pergunta e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Feito. Combinado? Nossa, divino. Muito perfeito. Então, bora lá. Um sonho. Encontrar uma garota muito especial. Certo. Um objetivo profissional. Continuidade, tanto na carreira de dar aula, quanto na carreira de tocar. Uma inspiração. Minha mãe, né? Puxa vida, mamãe, só ela sabe o quanto que ela teve que passar. Você se considera um investidor? Eu diria que sim, porque quando você fala sobre a sua aula, sobre sobre você tocar nos lugares, cara, querendo ou não, você está investindo em você. Você está divulgando e você também está se investindo, né? Então, eu diria que sim. De uma maneira geral, sim. Certo. No seu ponto de vista, o que é um investimento? Cara, investimento é você... por exemplo, você estar sempre pensando em comprar, no caso, equipamentos que vão te ajudar. Então, por exemplo, você querer comprar um violão melhor, uma bateria melhor, você comprar, por exemplo, equipamentos para você gravar, sabe, para você fazer cursos, né, que podem te acrescentar e, obviamente, ampliar o seu conhecimento e a sua visão de mundo como mercado, entende? Certo. Nossa. E essa daqui, vamos lá, hein? Qual foi sua maior dificuldade? Eu acho que me aceitar, talvez. Eu falo talvez porque assim, foi uma dificuldade muito intensa, só que dentro dessa dificuldade aconteceram algumas dificuldades. Então, por exemplo, vamos colocar assim, eu tive algumas dificuldades, só que elas aconteceram dentro dessa faculdade, dentro dessa dificuldade principal, que é me aceitar. E eu acho que por eu não me aceitar, por eu ter essa dificuldade, eu acabei enfrentando outras dificuldades que talvez se eu tivesse me aceitado como eu sou, né, assim, me aceito, eu acho que eu não enfrentaria talvez. Então essas dificuldades que eu passei, bom, o preconceito foi uma delas, né, que eu passei. Eu estava tendo uma resistência em sair da minha zona de conforto, falando, por exemplo, no violão, na bateria e tal, e me lançar para coisas novas que os meus professores estavam querendo, né, assim, me apresentar, e me apresentaram. Só que eu, para aceitar isso, naquele momento eu tive um pouco de dificuldade, sim. Mas assim, a dificuldade principal era me aceitar.
eu colocaria assim. Essas são as perguntas. Então, valeu. Falar que hoje a gente não tem perguntas do Instagram, né? Certo. Mas que avisar as pessoas que deixem pergunta aí nos comentários. A gente vai chamar Por o Fernando para uma próxima aí, porque tem muita coisa para ser falada. Muita com coisa certeza. ainda. Mas não esqueça também de interagir lá. A gente vai sempre estar abrindo caixa de pergunta no Instagram. Então, façam Com sua certeza. pergunta sempre. Como o Mazola falou, vamos ter uma próxima. Com certeza. A gente vai ficar com o convite aberto aqui pro Fernando, porque tem muito assunto Muita coisa ainda pra falar, para se falar. Então também, depois de vocês assistirem esse vídeo, Deixem as deixem dúvidas, né? as dúvidas, que na próxima vez a gente vai estar Isso. trazendo à tona novamente. E é isso, gente. Curte muito ali, segue o Fernando. Vai estar tudo que ele falou aí vai estar na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, para entrar em contato, tá bom? Nando, muito obrigado por vir aqui. Que Agradece isso. muito. Obrigado, Viu? Lucão. Obrigado, Lucão Chu. E, galera do podcast e a galera que tá nos assistindo, muito obrigado. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade linda e indescritível de estar aqui com vocês hoje. E pra encerrar, vamos com uma musiquinha, né? Com Puxa certeza. vida. Galera, segue, Segue, compartilha, curte, fortalece o projeto. e fiquem com o som do nosso amigo Fernando. Lucão, É nóis, valeu irmão. por mais Obrigado um. por Aí, participar. gente. Tamo junto. Obrigado, Lucão. Obrigado, Lucói. Uhul. E você falar que o café também tá do Peru. Bom, galera, então, vamos aí, né? Vamos de música. E já que a gente falou aí, né, de tantas influências, de tantas coisas, vamos com a música aqui, quer ver? Aí. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereço usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com meu samba, o meu anel de mama,
entrego o que mereço usar. Mas galera, eu vou ficar no meio do povo espiando a escola, perdendo, ganhando mais um carnaval. Ai, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. Ah, o meu pedido final, antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. O meu pedido final. Ai, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O mundo foi feito de samba, de samba é pra gente, samba não deixa. Não deixa o samba morrer, não deixe não. Não deixa o samba acabar. O novo foi feito de samba é pra gente, samba. Era só isso que eu queria da vida. Grande Emílio Santiago, uma cerveja, uma ilusão atrevida que me dissesse uma verdade chinesa, uma intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, não te levanta magia. Quem sabe a gente vai se ver outro dia. Quem sabe o sonho vai ficar na conversa. Quem sabe até a vida paga essa promessa. Muita coisa a gente faz, seguir o caminho que o mundo traçou, seguir a cartilha que alguém ensinou, seguir a receita da vida normal. Mas o que é vida final, né? O que é? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Senta, se acomoda à vontade, tá em casa, toma um copo, dá um tempo que a tristeza vai passar, não é verdade? Ah, deixa pra amanhã, tem muito tempo. O que vale é o sentimento e o amor que a gente tem no coração. Gente, obrigado, galerinha. Valeu, rapaziada. Tamo juntão. Obrigado. Até a próxima. Uhul.